presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, recebeu do presidente Lula o projeto assinado do novo arcabouço fiscal que a gente vem falando exaustivamente aqui. Falando bastante disso, né? E o Igor Damasceno, que está por dentro de tudo, ele comenta todas essas movimentações ali nos bastidores de Brasília. Igor, quais as expectativas ali para a aprovação desse chamado arcabouço fiscal aí na sua cidade? Dante, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a tramitação do novo arcabouço fiscal ali no Congresso Nacional vai ser bem rápida se depender dele. Esse foi o compromisso que ele fechou com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto agora há pouco. A solenidade de entrega do projeto do novo arcabouço fiscal foi por volta das 7 horas da noite, no horário daqui de Brasília. Contou com a participação do presidente Lula, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Parte desse texto já era pública, a gente já tinha comentado aqui um pouco a respeito do texto do novo arcabouço fiscal, só que hoje foi o projeto assinado pelo presidente Lula. Então, todo o texto se tornou público nesse momento. Além das informações que a gente já havia dado a respeito da contenção do teto de gastos, o limite de gastos, o presidente Lula anunciou também uma lista de 10 itens que não terão limite de despesas. Entre eles, o mais importante é a transferência de verbas federais, dinheiro dos cofres públicos da União para estados e municípios, não será limitado. Também não será limitado o dinheiro para o pagamento de precatórios do Fundeb. E o piso salarial da enfermagem também estará fora desse novo teto de gastos, digamos assim. Ainda de acordo com o texto, o saldo dos cofres públicos até o meio deste ano vai ser negativo, mas a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e também o ministro Fernando Haddad, garantiram que o equilíbrio nas contas públicas começam já a partir de janeiro do ano que vem. Vamos ouvir o que disse Fernando Haddad em coletiva de imprensa depois dessa solenidade. Não são coisas fáceis de votar. A PEC da transição não foi fácil, o arcabouço tem uma construção complexa, é uma mudança de regra que, na minha opinião, vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem, e depois a reforma tributária, que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. Bom, a gente sabe que o grande desafio do novo arcabouço fiscal é conter os gastos públicos, conter a despesa da União, sem deixar de cumprir com os compromissos de responsabilidade social. Arthur Lira disse que esse tema também é de interesse da Câmara dos Deputados e que a tramitação vai ser célere, justamente porque o tema será tratado com prioridade. Vamos acompanhar o que disse Arthur Lira. Se tudo for do jeito que nós estamos pensando, nós iremos fazer a nomeação do relator amanhã, direto a plenário, pedir todos os trâmites e ajuda aos líderes para que favoreçam, para que essa matéria venha, e apertar o debate, torná-lo público, com o texto publicado, com o texto com todos os seus detalhes, para que a gente possa, ao longo desses dias, fazer esse debate o mais transparente possível. Bom, e qual é o rito regimental agora? Ou seja, qual é o passo a passo a partir de agora? O texto já está ali na Câmara dos Deputados, ele vai passar por algumas comissões, como, por exemplo, a Comissão de Fiscalização, Tributação e Controle e também a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o tema será levado para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Para ser aprovado, ele precisa receber pelo menos 257 votos. Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, o texto vai para o Senado Federal. Também vai passar por algumas comissões, entre elas a CCJ do Senado, e precisará de 41 votos no plenário do Senado para, enfim, ser aprovado. Depois o texto volta para cá para ser sancionado pelo presidente da República, pelo presidente Lula. Agora, o grande desafio do governo federal é fazer com que esse texto não sofra grandes modificações ali no Congresso Nacional. Como disse Simone Tebet ontem, programas sociais do governo a partir do ano que vem dependem da aprovação do arcabouço fiscal sem muitas modificações. É exatamente por isso que agora começou a articulação política desse prédio aqui, do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo,
com aquele outro prédio ali, o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. As articulações já começaram, a gente vai seguir acompanhando. E você aí no meio dos dois prédios, sempre destrinchando. No meio da confusão. Sempre destrinchando tudo pra gente. Obrigada, viu, Igor, pelas suas informações. Bom, se depender de Arthur Lira, vai passar fácil ali na Câmara dos Deputados, porque ele já garantiu ali, no mínimo, uns 300 votos a favor. Ele disse que se não tiver por aí, ele vai correr atrás demais. Eu não quero ser pessimista, Dante, não quero. Torço muito pro Brasil dar certo, mas eu tô com uma péssima impressão em relação ao arcabouço, porque estava dando uma analisada ali, o gasto só cresce, não tem nenhum momento em que o gasto diminui, né? Tem uma projeção de crescimento da receita, o tanto que vai poder crescer, mas em nenhum momento diz o teto que ele não vai poder, que ele vai ter para descer, ou seja, o gasto só aumenta. O mínimo que ele vai aumentar é 0,6%, ou seja, de alguma forma esse gasto vai crescer. E o governo diz que em 2024 as contas estarão equilibradas. Eu estou torcendo para que isso aconteça, mas acho muito difícil das coisas conforme a gente está vendo ali, até porque a gente viu ali mais de 10 despesas fora do teto de gasto. O governo não vai ter problema nenhum de cumprir, porque mesmo que ele não cumpra, não vai ter nenhuma, digamos assim, ele não vai precisar... Uma espécie de freio ali, de alguma forma. E não vai ter nenhuma punição, essa é a palavra. O governo não vai ter nenhuma punição, mesmo que ele descumpra essa regra. Ou seja, no fim das contas, o governo está livre aí para gastar de qualquer forma e a gente vai seguir acompanhando. A gente tem esse histórico, né, de furadas de teto. Bora ver que previsões se cumprem e quais, né, vão acabar ficando pelo caminho. A gente está com o Igor lá sempre de olho para a gente.